Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem não nos conhece, há mais de 1 ano e meio a gente vive na estrada contando histórias incríveis para vocês. E hoje a gente está numa ilha fantasma. Isso aí, a gente vive na estrada, mas hoje a gente veio pelo mar, olha só. A gente está na ilha de Anhatomirim, que pertence a Florianópolis, aqui entre Florianópolis, governador Celso Ramos. E aqui tem uma história incrível ligada ao Brasil Império ainda, e alguns prédios muito bem preservados. Mas essa história não começou aqui, começou lá em Florianópolis com a nossa vinda para cá. Nossa viagem está começando aqui então na Praia das Canasvieiras aqui. Aqui em Florianópolis. Em Florianópolis, ó, tem essa fila aqui, a gente vai no navio ali do pessoal da Escunas Pirata aqui de Florianópolis. Quem for vir para cá e quiser conhecer as ilhas, fazer outros passeios, muito bacana ali. A gente vai entrar aqui, a fila, mais da metade argentina. É verdade, tem muita argentina aqui. A viagem aqui dentro do barco para chegar até a ilha é nessa empolgação aqui. O pessoal vai dançando, e tudo a gente não pode filmar muito por questões de direitos autorais, mas tá aí, a Dani tá lá se acabando lá. Aí a gente tá aqui então com a Pirata Luna, que é nossa guia aqui, né, do barco que a gente veio. E sabe um pouquinho da história aqui, né, Luna, dessa ilha. Pode contar um pouquinho pra gente como começou a história dessa ilha? Claro. Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na ilha de Anhatomirim, Fortaleza de Santa Cruz. Foi construída no século XVIII pelos portugueses para defender essas terras da invasão dos espanhóis. O início das construções das 3 fortalezas ocorreu entre 1739 e 1740 e foram cerca de 4 anos para a conclusão total da obra. Sim. Essa região onde hoje fica Florianópolis foi uma das primeiras que foram ocupadas pelos portugueses no sul do Brasil. Eles temiam a invasão espanhola, já que a ilha era um importante ponto de acesso para a exploração de riquezas no continente. A fortaleza contava com 3 prédios principais: a Casa do Comandante, o Quartel da Tropa e o Paiol de Pólvora. E agora a gente está entrando aonde era a Casa do Comandante aqui. Interessante é que é uma casa enorme. Então em cima morava o comandante e embaixo morava outros comandantes também, oficial da Corpo de Guarda que ficava aqui. E é uma casa que a gente vê que tem uma estrutura forte, né? Apesar ela é de 1739, então tem uma estrutura bem forte, como no passado que a gente sabe, né? Principalmente essa arquitetura arredondada, que é onde aguarda mais peso, assim, né? Sim, a largura dessas paredes aqui, olha só. Isso daqui abraça ela ali para mostrar pro povo, olha. Olha isso. A largura de uma parede dessa daqui. E tudo isso era construído naquele método antigo, usando óleo de baleia, óleo de boi também, sim, conchas moídas, areia da praia. Sim, né? Só lembrando que esses casarões aqui, eles ficaram um tempo abandonados, vamos dizer assim. Daí ficou a ruína e tudo, e depois foi restaurado, né? Então, algumas coisas que a gente vê que pode ser que esteja mais novo é porque foi feita a reforma, tudo para poder manter como patrimônio histórico, né? E agora a gente sobe para a parte de cima, que é onde era a casa do comandante. Vamos ver como que tá aqui. Ó, a gente vê que tem estrutura boa, mas dá para ver que isso daqui é novo, tem muita né? Coisa que é nova aqui, até para dar o acesso, né? Que hoje em dia virou um lugar turístico, então muita coisa ganhou corrimão aqui, por exemplo, mais moderno. Sim, ó, mas o teto a gente consegue ver que acho que é antigo, né? Esse teto é meio termo, porque ele já tem lâmpadas. É porque eu falo que né? Tá quebrando, então. Já é feito com uma madeira que não é uma madeira tão rústica, né? Então já é mais moderno um pouco. Ó, aqui provavelmente seria uma sala de estar, um quarto, porque tem janela, ó, que legal. Olha aqui, aqui tem vista pro mar lá. Nosso barco tá Lembrando lá. que essas casas, a defesa era feita para defesa, né? Para que os espanhóis não invadissem, então era importante que tivesse bastante saída para o mar. E se existe a antiga casa, né? Aquela primeira casa do comandante, existe essa outra aqui na frente,
que é a segunda casa do comandante. Essa casa foi construída em 1895, já no final então do século XIX, para abrigar os comandantes, já quando o Brasil já tinha virado república. Depois foi proclamada a república, aquela casa que fica lá na frente, que é a antiga casa do comandante, deixou de ser a casa do comandante, passou a ser aqui. Uma curiosidade é que no início essa casa aqui, ela era dividida em duas. Metade dela vivia o comandante com a sua família e a outra metade viviam outros oficiais mais graduados, viviam aqui também nessa casa. Ela foi construída no lugar de uma antiga capela que existia aqui, né, uma antiga igreja que existia aqui, e essa cor amarela aqui diz que era muito comum naquela época em casas militares. Essa daqui infelizmente está fechada, não tem como a gente entrar para conhecer lá dentro, mas é uma casa aí que está com mais de 130 anos, né? Mas não, está exatamente com 130 anos e olha como que ela está aqui. Precisa de uma restauração, precisa também, mas aqui a gente consegue ter a ideia de como que ela é originalmente, né? A gente está aqui, né, só pensando aqui na casa do coronel, como que era viver aqui, né? Ou será que eles viviam cegados assim, aproveitando a vista desse mar maravilhoso? Ou viviam tensos por conta dos inimigos espanhóis que estavam aqui prestes a atacar? Sei lá, né? Vamos ver. Mas aqui, ó, depois, no final do século XIX, com uma construção nova para a casa do comandante, aqui passou a ser sede do quartel do pessoal aqui, de soldados, né? Então, acho que a casa é bem grande, então provavelmente dava, né? É grande e difícil de identificar o que é o que, porque os cômodos são todos muito parecidos e como os móveis já não existem mais, então você não consegue identificar onde que seria cozinha, onde que seria quarto e tudo mais, mas olha, tudo tá bem. Sim, porque ali tem duas janelas, aqui tá igual. Também tem duas janelas. Os ambientes são iguais. E alguns ambientes não estão abertos para visitação, né? E, né, aqui a gente está andando, mas aqui já é aquela primeira sala aqui que a gente veio pela escada. Sim. E ali aquela porta já volta para onde a gente veio. Sim, e outra coisa que dá para ver, a reforma, é o brilho do assoalho. Dá para ver o brilho da madeira assim, né? É muito brilhoso. Então, teve a reforma que foi preciso para poder manter a história ainda de pé. Ainda sobre a antiga casa do comandante, ela não tem como a gente entrar lá na frente, mas o fundo aqui, a gente consegue ter uma ideia de como que é por dentro, porque desabou uma parte dela acho aqui. Que infelizmente, igual eu falei, tempo, né? Os anos que ficou aqui abandonado, né? O tempo veio resgatar um pouco do que é a natureza, né? Mas olha só, ela aqui toda desabada, aqui era uma cozinha, e já modernizada, porque tem interruptores de tomadas aqui. Verdade. E lá dentro, tudo em piso frio também, né? Lá dentro algumas luminárias, vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó, dando um pequeno zoom. Algumas luminárias lá dentro. E aí uma casa que já foi modernizada, mas que está precisando urgentemente aí de um restauro. E para quem quer ter a ideia de como que era a visão de um soldado português aqui defendendo o forte no século XVIII, é isso, exatamente isso daqui. Eles ficavam nesse espaço e ali aquela janelinha ali chamada de seteira servia para botar a arma ali e se defender caso apontasse um navio espanhol querendo invadir aqui. E aqui na frente dessa, digamos assim, dessa guarita, né, trazendo para os dias de hoje, fica o antigo quartel, digamos assim. Aqui é a construção mais monumental que existe aqui nesse lugar. Ela é feita com esses tijolos, com pedras também, e ela tinha uma divisão. A parte de cima é toda fragmentada em quartos, então são vários quartos lá onde ficava a tropa mesmo. Aqui era realmente o quartel da tropa, eles ficavam lá em cima. Então a gente vê que tem várias janelinhas lá, cada janelinha daquela é um quarto, tem algumas até que tem porta ali, mas aquela porta ali não sai pro nada ali, né? Provavelmente ela era como uma porta que tem lá no final, que tem um beiral ali, parece tipo uma varandinha mesmo para sair. Essa aqui já não tem mais a varanda, lembrando que é uma construção do século XVIII, então vai se danificando mesmo com o tempo, né? E aqui a gente vem na área dos canhões, né, onde eles ficavam virados para o mar. Para a gente ter ideia, ele fica do lado do quartel das tropas. E esses canhões aqui ficam virados para lá, porque aqui tem três fortalezas aqui, que formam um triângulo para proteger das tropas espanholas que vinham. Então,
eles vinham naquela direção que tem próximo de Jurerê Internacional, né? E uma daquele lado ali. Só que o que acontece? Esse triângulo, cada uma fortaleza, ela tem de distância 3.000 metros de distância. Então precisaria de canhões potentes que conseguiam atingir o inimigo que estava vindo, né? O canhão tinha que ter pelo menos 1.500 metros, né? Que é a metade do caminho se o da outra ilha não chegasse. Mas aconteceu um erro nesse meio do caminho que foram forjados alguns canhões na Inglaterra para trazer para cá. Que eram canhões modernos que teriam esse alcance. Modernos que teriam e tudo mais. Só que nesse caminho foram extraviados e chegaram aqui canhões defasados que atingiam só 300 metros de distância. E aqui a parte de baixo era onde ficavam os calabouços e também esse espaço grande aqui que eram guardadas as carretas e os canhões nas intempéries, né? Ou seja, na chuva, por exemplo, para não estragar, muita coisa era guardada aqui embaixo para se conservar, mas é realmente uma obra muito grande. Eu vou ali só para vocês terem uma ideia da altura disso daqui. Olha só. Isso aqui deve ter pelo menos uns 15 metros de altura, um arco desse daqui. Então imagine para construir isso por volta de 1700 e pouquinho, né? É um trabalho realmente impressionante de se ver. Sim, e outra curiosidade é que nas extremidades é onde ficavam os refeitórios dos oficiais. Mas é dos oficiais, porque da tropa mesmo ficava separada. Porque como nos edifícios, né, que tinha a separação por categoria, vamos dizer assim, por importância. Por patente. Isso, aqui também tinha, então a cozinha era separada. Então nas duas extremidades ficavam os refeitórios dos oficiais. Eles não sabiam, os espanhóis não sabiam dessa informação, né? Então eles não chegavam até aqui para atacar eles. E foram 30 anos nessa deles ter medo de vir, daí diz que depois se prepararam, que eles formaram um armamento muito forte, que foi o segundo mais forte da Espanha, e depois eles, mesmo assim, mantiveram o medo ainda de tentar atacar, né? Porque eles não sabiam o que tinha nessa ilha. Então eles chegaram por terra e vieram caminhando, mas parece que nunca teve embate deles. Essa invasão aconteceu em 1777, quando os espanhóis chegaram à ilha de Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, em uma esquadra de 90 navios e 12.000 homens. As tropas portuguesas praticamente não reagiram e muitos fugiram para áreas no continente. Mas os espanhóis ficaram com o domínio dessas terras por pouco tempo. 8 meses depois foi assinado um tratado entre os dois países e as ilhas voltaram para o domínio português e teve outras destinações depois da independência e proclamação da República do Brasil. Que a ilha foi um presídio durante a Revolução Federalista por volta de 1894. Para cá foram trazidos presos políticos, capturados a mando de Floriano Peixoto. Ele foi o segundo presidente do Brasil. E aqui se passou toda uma história também. Aqui também funcionou uma questão para isolamento de doentes também? Assim? Sim, nós temos principalmente a ilha de Ratones, foi um local para onde eram deixadas pessoas com doenças infecto-contagiosas. O principal exemplo é a lepra. Aí eram abandonadas, né, pela família, porque eram doenças sem cura. E aqui a gente chega no prédio onde era o paiol de pólvoras dos armamentos, né? E aqui, se a gente consegue observar, é curvo, olha, faz até eco. É curvo assim, porque ela é antibombas, né? Porque era tudo por canhão, então era para não ser atacado, né? E aqui tem uma curiosidade, porque aqui se a gente vê com a casa ali, aqui é mais elevado. Por quê? Porque os armamentos eram mais antigos, né? Então, os canhões só jogavam a nível do mar, não conseguia erguer muito assim. E esse prédio parece pequeno até, né? Acho que não era tão grande também, porque se fizesse um prédio às vezes tão grande, era mais fácil de ser atacado, né? E aqui, depois, com a evolução que teve dos armamentos, né? Aí conseguiriam atacar muito mais longe, aqui foi mudado de lugar. Então, aqui passou a ser uma antiga prisão, depois no século XIX, e daí foi feito um novo paiol de pólvora. Aqui passou a funcionar parecido com o que da famosa prisão de Alcatraz, por exemplo, porque os presos eram trazidos para cá, porque ficava no meio do mar. Então, para todos os lados que eles pensassem em fugir, só tinha água, não tinha como eles chegarem até o continente para isso, né? Olha só, a gente vai ver aqui, ó, que está realmente só cercado pelo mar. Lá na frente mar, então não tinha como fugir. Aqui vocês trazem sempre grupos assim, com que frequência, e o pessoal se interessa muito por conhecer um lugar como esse? Sim, o pessoal fica bastante satisfeito com a parte histórica
E nas escunas pirata, no inverno, nós temos esse passeio 2 vezes na semana, que sai nas quintas e domingos. E durante a temporada no verão, todos os dias. Um barco por dia vem até a ilha. A gente está indo embora então aqui da ilha, nosso barco já está esperando. Lembrando que se você quiser conhecer aqui, também pode só entrar em contato com o pessoal das Escunas Pirata aqui de Florianópolis. A gente está deixando aí o Instagram deles para vocês entrarem em contato. Vale muito a pena essa visita. Mas espero que vocês tenham gostado, já que chegaram até aqui é porque gostaram, né? E nunca se esqueça. Viva a vida antes de partir. Até a próxima. Tchau!